Galera, Rui aqui, bora fazer um poema do Chesterton chamado The Rolling English Road, como vocês podem ver aí. Eu vou começar então lendo como sempre. Before the Roman came to Rye, or out to Severn strode, the rolling English drunkard made the rolling English road, a rolling road that rambles round the shire, and after him the parson ran, the sexton and the squire. A merry road, a mazy road, and such as we did tread, the night we went to Birmingham, by way of Beachy Head. Eu vou colocar, como sempre, na descrição uma leitura feita por nativos, né, para vocês não ficarem dependendo da minha pronúncia. Então, vamos lá. Vou começar então. Before, como vocês podem ver aqui, é antes. Então, before the Roman, antes. Esse de é um artigo, tá? Na verdade, o before já tem a preposição, né? A gente fala before, a gente fala antes de, né? O before já tem os dois, antes de o romano. Roman é romano, tá? Rome é a cidade de Roma e Roman é o romano. Before the Roman came, que é o passado do verbo to come, passado simples. Before the Roman came to Rye, então antes de o romano vir para Rye, que é o nome de uma cidade da Inglaterra, ou out to Severn strode. Aqui ele está usando um verbo, como é que a gente diz mesmo, phrasal verb, né? Então stride out ou strode out. Stride, deixa eu só lembrar que eu anotei aqui. Stride é andar, tem um significado de, vamos ver, isso, andar rápido com passos longos. É sempre bom você, quando depois você tiver um pouco melhor no inglês, procurar as palavras num dicionário de inglês, porque ele vai ter uma definição melhor. Por exemplo, eu sabia que stride tinha essa coisa de andar, né? Mas quando eu olhei no dicionário mesmo, estava andar rápido, com passos largos, né? Especialmente para quem quer estudar mais literatura, um poema, assim, essas diferenças são interessantes. Então, ele strode out, né? É o passado, então ele andou desse jeito, a passos largos, rapidamente, to Severn, que seria outra cidade. Então, antes de o romano vir para Rye ou sair andando para Severn, o Rolling English Drunkard, aqui o ing geralmente, quando termina em ing, geralmente é um verbo no gerúndio, né? Fazendo, andando, mas ele também pode ser um adjetivo que significa algo que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui Rolling English Drunkard. Drunkard vem de beber, de drink, no passado drunk, que é um bêbado. Então, um bêbado inglês rolante, né, que estava rolando, esse bêbado inglês rolante, made, né, que é o passado de fazer, então ele fez a estrada rolante inglesa, né, de novo, road, né, o substantivo estrada, né, um caminho, a estrada rolante inglesa, né, ele está brincando com, que nem eu peguei aqui nessa foto que está aí no fundo, que é uma estrada que vai dando voltas e voltas, né, às vezes você ouve eles falarem das Rolling English Hills, né? As hills são colinas, né? Que também vão como que rolando, assim. Essa é uma frase meio que clichê, assim, falar das Rolling Hills da Inglaterra. Então, a Reeling Road, de novo, outra palavra, de novo também um adjetivo com ing, né? Quer dizer, real, quero lembrar que real é andar de um lado para o outro, como se fosse caindo, né? Então, a road, uma estrada, né, que ficava reeling pelo lado, né, você vê que é muito parecido com o verbo no ing, né, assim seria, talvez o melhor jeito de traduzir seria uma estrada que estava, né, meio que cambaleando, né, mas eles colocam como adjetivo reeling road, então essa estrada cambaleante, uma estrada rolante, que rambles, de novo, essas palavras são bem difíceis, então, deixa eu olhar aqui, ramble, aqui. Ramble é andar, ficar andando assim prazerosamente, né? Geralmente no campo. Então, ramble é sair para um passeio no campo. Então, essa estrada que fica caindo de um lado para o outro, né? Que fica rolando, ela
Não é ela não, né? Que é um que. That é um que. Rambles, né? Que fica passeando. Around pode ser ao redor, mas também nesse sentido vai dando voltas, né? Around the Shire. Shire, quem conhece o Senhor dos Anéis sabe que Shire eles traduzem como o condado, e é mesmo um condado, e é muito comum você ver no final de vários lugares da Inglaterra. Tem Nottinghamshire, embora eles não pronunciam Shire, né? Eles pronunciam Shire, mas é um condado. Então essa estrada que vai indo de um lado para o outro, que vai rolando, vai atravessando pelo condado, e atrás dele, depois, mas pode ser meio que atrás, né? Logo em seguida dele, como a gente está falando de pessoas que estão andando, né? Está falando do romano que foi para Rye, né? E na verdade atrás da estrada, vamos ver. Ah, tá, é isso, atrás do romano, o Parson. Por um momento eu achei que ele tá falando de que alguém vinha atrás da estrada, mas é atrás do bêbado. Depois do bêbado que fez a estrada, né? O Parson pode ser qualquer padre cristão, é uma palavra que você não ouve muito, mas é um padre. O padre correu. Aqui a frase fica meio fora de ordem, mas the parson ran, né? O padre correu. O sexton, que é um sacristão, pelo que eu procurei, essa é uma tradução que apareceu. Sexton, a definição do dicionário, é uma pessoa que toma conta da igreja. Então apareceu a tradução como sacristão. O sexton e o squire. O squire é geralmente na verdade, o country squire é um cara rico que mora numa casa de campo, né, e que cuidava daquelas propriedades que tinha ali no campo, como se fosse um senhor de terras, assim. Então, atrás dele, o parson correu, o padre correu, né, o sacristão e o squire. A Merry Road, Merry é algo alegre, né, algo feliz, uma estrada alegre, uma estrada, aqui ele usa um adjetivo maze, vem de maze, com E no lugar do Y, que é um labirinto. Então uma estrada, tradução bem direta, né, bem tosca, seria labirintuosa, né, que lembra um labirinto. E tal qual a gente, and such as. Esse such as, quer dizer, such geralmente é tal qual algo, né? Então, tal qual nós percorremos. Tread, deixa eu ver se eu anotei aqui o que era. Porque tem esse sentido de atravessar. Tread, isso, andar. Andar na Inglaterra tem esse significado de você apertar algo com o pé. Então seria andar sobre, né? Então nós, such as we did tread. O did, na verdade, ele está fazendo esse jeito de usar o passado, ao invés de usar o passado de tread, nós did tread. É um outro jeito de se dizer o passado do verbo tread, mas não é muito comum fazer isso. Então essa estrada na qual nós andamos, na noite que nós fomos, we went, né, ver o verbo to go no passado, nós fomos para Birmingham por meio de Beachhead. Way, caminho, né, by way, por meio de Beachhead. Aqui, se você for pegar o nome desses lugares e olhar no mapa da Inglaterra, ele está fazendo uma brincadeira, que ele fala assim, por exemplo, quando nós fomos, fazendo no Brasil, né, nós fomos para o Rio Grande do Sul por meio do Nordeste, assim, é tipo um lugar nada a ver um com o outro. I knew no harm of Bonaparte and plenty of the squire, and for to fight the Frenchmen I did not much desire, but I did bash their bagonets because they came arrayed, to straighten out the crooked road an English drunkard made, where you and I went down the lane with ale mugs in our hands, the night we went to Glastonbury, by way of Goodwin Sands. Então, I knew, esse é o passado do verbo know, com o aqui, é saber, né? Então, eu conheci. Nenhum harm é machucar alguém, né? Então, nenhum... não seria prejuízo, seria, quer dizer, ele tá falando que o Napoleão não fez nada contra ele, né? Eu não fui prejudicado por Napoleão,
muito, plenty é uma abundância, né? Então eu não conheci nenhum ferimento por causa do Napoleão e muitos do Squire. Aqui quem conhece um pouco do Chesterton sabe que ele tinha a ver com o distributismo, né? E ele não gostava do Squire, que era esse inglês rico, né? Que seria que nem os milionários de hoje. Então assim, olha, Napoleão não causou muito problema, mas o Squire sim. E aí ele fala, muito, inclusive, né? Plenty, em abundância, conheci muitos problemas por causa do Squire. Para lutar contra o francês, né? Frenchman, o homem francês, seria, a gente fala assim, né? O espanhol é the Spanishman. Então seria para lutar o francês, eu não desejava, né? Eu não desejava lutar contra o francês. Aqui ele usa uma construção diferente, I did not much desire to fight the French. Mas é isso mesmo. Mas aqui ele dá de novo, eu coloco did, né, para dar essa ênfase, né? Bash, o verbo só um segundinho. Bash é você bater em algo com força. Então, ao invés de falar bashed, que seria geralmente colocando o ed depois, né? Ele fala I did bash. Então, da mesma forma é o passado, né? Eu bati, ataquei, né? As deles, bayonets. Bayonets, na verdade, é um nome antigo para baionetas. Geralmente se fala bayonets, mas bayonets também é uma palavra antiga, mas é a mesma coisa. Então, eu ataquei as baionetas deles, porque esse because é um porquê sempre na afirmativa ou na resposta, nunca na pergunta, que a gente usa o why. Então, porque eles vieram arrayed. Array, que é, deixa eu ver se eu anotei, mas seria alinhados, né? O ed coloca no passado, né? Eles vieram alinhados. Eles vieram é o they came, mas o arrayed transforma esse alinhamento, né? Alinhar em alinhado. Quem conhece matemática ou programação, acho que conhece muito, né? Um array. Mas aqui ele tá brincando que ele tava falando das estradas inglesas que vão indo de um lado pro outro, que vão rolando, e quando vem o exército, né? Especialmente o exército que nem na época do Napoleão, ele vem todo alinhadinho, né? Que nem quem viu em filmes de guerra desse período sabe. Então eles vieram todos alinhados para straight, quando algo é reto, né? Então to straighten out é um jeito de dizer alinhar, né? Porque eu não sei muito se é necessário o out aqui, mas to straighten out, quer dizer, para alinhar. Crooked. Crooked também é algo que não é reto, né? Inclusive se fala quando alguém é uma pessoa ruim, né? Uma expressão meio uma expressão muito séria, mas crooked person é uma pessoa ruim, né? Que também eles têm a expressão by hook or by crook, né? Quer dizer, também fazer a coisa do jeito errado, né? De qualquer jeito eu vou fazer, mesmo que seja do jeito errado, mesmo que seja pelo jeito crooked, né? Então a estrada que não estava direita, né? Que não era reta, the crooked road, a estrada crooked, né? Que um bêbado inglês fez. Quer dizer, essa é brincadeira, né? Dos exércitos virem todos alinhadinhos, mas eles querem as estradas dos ingleses, têm as estradas todas curvadas, né? Onde você e eu fomos abaixo, né? Quer dizer, você pode usar esse went down quando você go down a street, go down hill, né? Abaixo de uma rua, descer. Seria descer, no sentido de não de descer uma escada, mas quando você está andando e, por exemplo, a rua desce, né? We went down the lane. Lane é uma ladeira, né? Uma rua inclinada. Não, mentira. Uma rua estreita no campo ou numa pequena cidade, né? Então essa lane com canecas de cerveja em nossas mãos. Na noite que nós fomos para Glastonbury por meio de Goodwin Sands. He sinned, they were forgiven him.
or wild flowers run behind him, and the hedges all straightening in the sun. The wild thing went from left to right, and knew not which was which, but the wild rose was above him, when they found him in the ditch. God pardon us, nor harden us, we did not see so clear the night we went to Bannockburn, by way of Brighton Pier. Então, his é dele, desculpa. Então, os pecados, sim é pecado, né? Sin. To sin é cometer um pecado. Então, os pecados deles foram perdoados. Aqui ele coloca um forgiven him, né? Que eles foram perdoados dele. Que nem também no Pai Nosso fala, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, né? Então, foram perdoados a ele, né? Os pecados dele foram perdoados dele. Ou, por que as flores correm atrás dele? Quer dizer, se ele está falando desse inglês bêbado, né? Que fez a estrada e ele fala, bom, os pecados foram perdoados porque olha como na estrada tem as flores indo atrás do caminho que ele fez, né? Então, porque as flores correm atrás dele. And the hedges é uma palavra difícil, tem um significado muito particular no mercado financeiro, né? Mas hedge é uma linha de arbustos ou de árvores, um do ladinho do outro, que formam como se fosse um muro, né? Uma divisão ali. Por isso mesmo que hedge no mercado financeiro significa essa coisa de você se proteger, né? De você ter uma proteção. Então, the hedges, os hedges todos se fortalecendo, né? Crescendo. Strength é força, né? Então, se fortalecendo, crescendo no sol. The wild thing é a coisa selvagem, a coisa, thing é coisa, né? Selvagem. Wild também pode ser, quando você usa como substantivo, pode ser a selva, né? Pode ser um lugar onde não tem ninguém, né? Um lugar selvagem. Então, a coisa selvagem foi da esquerda para a direita e não sabia qual era qual. Which was which. E o which geralmente é também como se fosse um cujo ou cuja, né? Mas não sabia o que era o que nesse caso. E aí, mas a rosa selvagem estava em cima dele, em cima, né? Então em cima dele, quando eles, aqui é found, é o passado de find, que é encontrar, né? Então quando eles encontraram ele, him quando é objeto, né? He quando é sujeito, his quando é possessivo e him quando ele é um objeto, né? Então encontraram ele in the ditch, na vala. Então quando encontraram ele, mas a rosa selvagem estava em cima dele quando encontraram na vala. Deus nos perdoe e não nos hard, sem o en aqui, é duro, então Deus não nos endureça. We did not, nós não vimos, que o see é ver, né? Então, nós não vimos tão claro na noite que fomos para Bannockburn, por meio de Brighton Pier. My friends, meus amigos. Vê que tem a vírgula aqui, né? Então é um vocativo. Então a vírgula é um vocativo, né? My friends, meus amigos, vírgula. We will not go, nós não iremos de novo. Ou ape. Ape geralmente é macaco, mas aqui está sendo usado como um verbo. Nós não iremos de novo, nem que o ou é ou, mas nem nesse sentido está falando de duas coisas que ele não vai fazer, né? Então poderia ser nós não iremos, nem iremos esse ape. Você até poderia traduzir como macaquear, mas nós não iremos
ficar imitando, né? É literalmente macaquear, ape é copiar algo de uma maneira mal feita ou sem saber exatamente o que é. Então, imitar uma antiga raiva, né? Rage, não vamos ficar imitando um desentendimento, uma raiva antiga. Realmente rage é raiva mesmo. Ou stretch é alongar. A tolice, folha é tolice, né? Você fala que alguém é um fool, alguém é um tolo. Fool é F-O-O-L. Então, mas nós não vamos alongar a tolice da nossa juventude para ser a vergonha da idade. Quer dizer, nós não vamos... que o jovem é tolo, seria isso, né? Quer dizer, nós não vamos aumentar a tolice da juventude a ponto de sermos velhos e tolos, né? E passar vergonha quando formos velhos. Age é a idade, né? Pode ser tanto uma era, como a gente fala, era do bronze, era do não sei o que, mas age também é a idade, né? Então, nesse caso, ele está usando idade como sinônimo de velhice. Mas aqui percebe que ele está falando, né? Nós não vamos fazer isso nem isso, mas então o que ele vai fazer? Mas andar com olhos mais claros no sentido de que enxergam melhor, né? Com olhos mais claros e ouvidos. Aqui é clearer. Clear é claro e clearer com o ER no final fica no aumentativo. Então, olhos e ouvidos mais claros. Esse caminho que anda, que vaga, né? E ver. Drug é só esse até aqui. D-U-R-G. Drug é droga. Então, drugged é drogado. E undrugged é não drogado, né? Desdrogado. Então, e ver desdrogados na noite, na luz da noite. A descente seria uma taverna, uma estalagem da morte. Então, nós vamos andar com olhos e ouvidos mais claros, esse caminho que vaga, e ver com sóbrios, né, por assim dizer, sóbrios, na luz noturna, a descente taverna da morte. Pois there is, existe a, né, pois há boas notícias ainda. Yet tem vários significados, mas aqui pois ainda há boas notícias ainda para ouvir e boas coisas para serem vistas antes de irmos para o paraíso por meio de Kensal Green. Kensal Green é um cemitério famoso de Londres. Esse poema, esqueci de avisar, é um poema sobre a como fala, a lei seca que tentaram implementar na Inglaterra, e o Chesterton não queria, né? Ele era bem... eu acho que eu ouvi alguém dizer uma vez que ele falava assim, que um homem de verdade tinha que ir pelo menos uma ou duas vezes no bar beber, né? Bem coisa de inglês, assim. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Eu tenho outros poemas ali no canal. E é isso aí. Deixa um like, se inscreve. Ou não também. Mas o Chesterton ia gostar se você se inscrevesse. Ou não.